E nesse vídeo o assunto vai ser falecimento de sócio. Será que você conhece todas as regras? Então vamos aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Eu sou a Gabriela e você está no canal Seu Guia Legal. Aqui o objetivo é simplificar a legalização de empresas para contadores e profissionais da legalização. A primeira coisa que tem que ficar muito bem claro é que a participação societária é um bem da pessoa, é um patrimônio que ela possui, assim como um imóvel, um automóvel, um dinheiro na conta bancária. Quando a pessoa falece, essa participação faz parte do conjunto de bens que serão transferidos para os herdeiros. Então existe um cuidado maior nesse tipo de situação para proteger todos os envolvidos. Então, o que o Código Civil vai nos dizer nesse caso? Em caso de falecimento de sócio, será liquidada as suas cotas, salvo se, ou seja, com exceção, primeiro, do contrato dispor de alguma coisa diferente, de uma regra diferente. Segundo, se os sócios que sobrarem resolverem baixar a empresa, dissolver a sociedade. Ou então, terceiro, em acordo com os herdeiros, resolverem substituir a pessoa falecida por outra pessoa. Agora, vamos analisar cada uma dessas possibilidades. E para a gente fazer essa análise com mais lógica, de uma forma mais assertiva, a primeira coisa que eu indico a fazer é abrir o contrato social dessa sociedade e ler para verificar se existe alguma cláusula específica no caso de um falecimento de sócio. Então, todo contrato tem uma cláusula que fale sobre isso. Na maioria das vezes, o contrato vai dispor exatamente o que está no Código Civil, dando as mesmas possibilidades. Mas pode ser que o contrato tenha uma regra muito específica. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O contrato, ele pode dispor de que é proibido a entrada dos herdeiros como sócios, já determinando então que em caso de falecimento vai ser imediatamente liquidadas as cotas desse falecido e pagos em tantas vezes. Enfim, pode até determinar prazo, a forma de pagamento e tudo mais. Então, primeira coisa, ler o contrato. Se o contrato não tiver nenhuma regra específica, aí a gente vai para as outras situações que a gente vai estudar agora. Liquidação das cotas do falecido, que nada mais é do que fazer um levantamento, um balanço específico para isso, para entender quanto que vale a participação daquele sócio, naquele determinado momento em que houve o falecimento, porque esse valor vai ser pago aos herdeiros. Aí vocês podem se questionar, mas a pessoa acabou de falecer, ainda não existe um processo de inventário, não tem ainda os herdeiros, não tem nada disso. Não é necessário apresentar, seja no cartório ou seja na junta comercial, nenhum tipo de documento como que eu falei, alvará, uma escritura de partilha, porque vamos supor que nem começou a fazer ou que está em trâmite ainda, não precisa apresentar, esse é um ponto. E o outro ponto é quanto à elaboração do contrato social. Normalmente as pessoas ficam com dúvida, eu qualifico o falecido? Eu tenho que pôr que ele é representado por alguém? Não se qualifica o falecido. Lá no começo do contrato você vai apenas qualificar os sócios que restaram, que são chamados sócios remanescentes. Então vem lá o preâmbulo com a qualificação dos sócios que sobraram e aí vem a cláusula explicando que houve o falecimento do sócio X, conforme certidão de óbito tal, foi feito um levantamento da sua participação e a sua parte será liquidada e aí coloca todos os termos bonitinho ali daquela liquidação de cotas. O documento vai ser apenas assinado pelos sócios que sobraram. Lembrando, isso é numa situação em que não há cláusula específica que diga o contrário. Se não houver uma cláusula que diga diferente disso, essa é a regra, é dessa forma que você pode fazer, ok?
A outra situação é a dissolução, ou seja, os sócios que sobraram resolveram não dar continuidade no negócio, eles vão simplesmente fazer um distrato social. De novo aqui, parte técnica, vai começar o documento apenas qualificando os sócios vivos. Depois, no meio ali do distrato, entre as cláusulas normais de um distrato, vai mencionar que houve o falecimento, em razão do falecimento, resolve-se dissolver a sociedade. Ponto. Também não precisa ser assinado por um representante, também não precisa ser apresentado um alvará, escritura de partilha, nada do tipo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre a sucessão de cotas, que é aquele item do Código Civil em que os sócios remanescentes, em acordo com os herdeiros, pode transferir essa participação societária para outra pessoa. Então, nesse caso, já é necessário realmente existir um processo de partilha ou então uma escritura de partilha que já diga quem são os herdeiros, ou então, se o processo ainda estiver em andamento, que ao menos tenha nomeado um inventariante, que é um representante de todo aquele espólio de bens do falecido. E aí essas pessoas, seja eles herdeiros ou inventariante, vão estar ali no contrato social representando a vontade, né, do espólio de transferir aquela participação para outra pessoa. E não é só isso, segura mais um pouco que eu tenho certeza que surgiram algumas dúvidas aí. Por exemplo, num caso de uma sociedade unipessoal, ou seja, tem apenas um sócio, não existem outros que possam tomar esse tipo de decisão, que a gente possa observar essas cláusulas. O que acontece? No caso de uma sociedade unipessoal, precisa existir ou um processo nomeando o inventariante, e esse inventariante que vai tomar todas as ações na empresa representando o espólio. Então, se precisar fazer uma alteração de atividade, de endereço, enquanto o processo está rolando, esse inventariante é o personagem, é a pessoa que aparece no contrato representando ali o espólio. E quando tiver já os herdeiros nomeados, seja eles através de um processo judicial ou então extrajudicial, que seria a escritura de partilha, esses herdeiros vão decidir o que fazer com a empresa, se eles resolvem dissolver, né, ou seja, encerrar, ou se eles querem entrar como sócios, se eles querem transferir para alguém, enfim, aí sim eles vão ser qualificados ali no contrato, na condição de herdeiros. O contrato vai dizer o que eles querem fazer, o que eles decidiram fazer, e será apresentado, obviamente, o documento que comprova que eles estão ali na condição de herdeiros do falecido ou falecida. Bom, eu acho que agora sim ficou mais claro todo o tema para você. Mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, ou então alguma dúvida adicional tiver surgido para você, comenta aqui nesse vídeo que eu posso fazer um próximo esclarecendo a sua dúvida. Então curte esse vídeo, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal e ativa a notificação para você ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui.